Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao dia 96 do nosso plano de leitura anual. E hoje, olha, a gente vai mergulhar em três textos que são muito, muito fortes e que criam um contraste chocante. De um lado, a justiça dos homens, toda a falha. Do outro, a lei perfeita de Deus. E no meio disso, o grito de dor de um homem justo. O que é que pode conectar o Tribunal de Pilatos, o Monte Sinai e o lamento de Jó? É justamente essa tensão. Vamos dar uma olhada em como esses três momentos da Bíblia conversam entre si. E olha, eles revelam umas verdades muito profundas sobre o que é justiça, o que é lei e o que é, afinal, a nossa experiência com o sofrimento. Então, o nosso caminho hoje vai ser assim. Primeiro, a gente começa vendo a falha da justiça humana lá no julgamento de Jesus. Depois, a gente joga isso contra o padrão perfeito da lei de Deus. Na sequência, vamos ouvir o grito de angústia de Jó. E por fim, a gente amarra tudo isso. Vamos lá. Então, nossa primeira parada, Mateus 27. É aqui que a gente vê um sistema de justiça humano totalmente pressionado. E o resultado é uma das maiores, se não a maior injustiça da história. A coisa toda começa no escuro, antes mesmo de o sol nascer. Os líderes religiosos já tinham decidido. Jesus tinha que morrer. Eles não estavam atrás da verdade, não. Eles só queriam um jeito de executar uma sentença que já estava pronta na cabeça deles. Então, amarraram Jesus e levaram direto para Pilatos, o governador romano. E aí entra a figura trágica de Judas. Quando ele vê que Jesus foi condenado, o remorso bate forte. Ele tenta devolver aquelas 30 moedas de prata, o preço de sangue inocente. Mas os líderes, olha, são de uma frieza que assusta. Eles dizem, o que a gente tem a ver com isso? A responsabilidade é sua. E aquele dinheiro manchado não podia nem voltar para o tesouro do templo. Agora, o que é fascinante aqui é o dilema do Pilatos. Ele sabia que Jesus era inocente. A própria esposa dele o avisou. Mas ele está ali, encurralado, entre o que é certo e a pressão da multidão. E o que ele faz? Um ato totalmente teatral, lava as mãos, como quem tenta se livrar de uma culpa que ele sabe muito bem que é dele. É a imagem perfeita da justiça humana tentando parecer limpa enquanto faz uma sujeira terrível. Pilatos ainda tenta uma última cartada. Ele oferece uma escolha para o povo, uma tradição da Páscoa. De um lado, Barrabás, um criminoso famoso. Do outro, Jesus, a quem ele até chama de o Cristo. Na cabeça dele, a escolha era óbvia. Mas sabe como é, os líderes religiosos já tinham feito o trabalho deles, convencendo todo mundo a pedir por Barrabás. E a resposta vem unânime e brutal. Crucifica-o. Pilatos ainda insiste. Mas que crime ele cometeu? A essa altura, a lógica já tinha ido embora. A multidão, completamente inflamada, só gritava mais e mais alto. A justiça dos homens tinha falhado de forma espetacular. Agora vamos fazer uma mudança brusca. A gente sai desse caos, dessa injustiça do tribunal de Pilatos e vai para a clareza, para a ordem da lei de Deus lá em Deuteronômio. O ponto central aqui é o seguinte: a lei não era só um monte de regra velha e empoeirada. Moisés faz questão de dizer, essa aliança foi feita com todos nós que hoje estamos vivos aqui. Ou seja, era um relacionamento direto, cara a cara com Deus. Uma aliança viva para um povo vivo. Os 10 mandamentos, claro, são o coração dessa aliança. E olha só que estrutura fantástica. Primeiro, os mandamentos que cuidam da nossa relação vertical com Deus. Como adorar, como honrar. Depois, os mandamentos da nossa relação horizontal uns com os outros. Como construir uma sociedade justa, de compaixão. É um projeto completo de vida, né? Isso aqui mostra o motor por trás de todas as regras, o amor. O mandamento principal, que na verdade resume toda a lei, não é sobre o que fazer ou não fazer, é sobre ser. É um chamado para uma devoção total, um amor que pega cada pedacinho do nosso ser. Mas por que Deus deu essa lei? O texto deixa bem claro. Não era para ser um peso, mas uma bênção. Era para o povo prosperar, viver muito, lembrar que foi resgatado da escravidão e para que a obediência se tornasse a sua própria justiça. É o padrão perfeito, que fica ainda mais gritante quando a gente compara com o que acabou de ver em Mateus. Ok, a gente viu a injustiça humana e a justiça divina. Agora vamos entrar num território mais complicado, mais pessoal. O sofrimento de um homem que, pelas regras da lei, era justo. Vamos entrar na angústia de Jó. A linguagem que Jó usa é visceral. Ele não vê o sofrimento dele como um acidente ou má sorte. Para ele, aquilo parece um ataque direto de Deus. As flechas do Todo-Poderoso cravadas nele. Ele não entende o porquê e essa falta de resposta é parte da tortura.
Olha só a profundidade do desespero nessas perguntas. Para Jó, o sofrimento acabou com tudo: força, futuro, esperança, paciência. É um lugar de escuridão total, onde aquelas fórmulas simples de quem faz o bem recebe o bem simplesmente não funcionam. E aqui está o desafio de Jó para os amigos dele que ficam tentando achar um pecado escondido para culpá-lo. Ele basicamente diz: se eu errei, me mostrem onde. Ele tem certeza da sua integridade e está desesperado por uma explicação, não por acusações vazias. Ele busca uma justiça que faça algum sentido no meio daquela dor toda. Certo, agora é hora de juntar as peças. Como é que esses três textos, tão diferentes, se conectam e nos dão um quadro mais completo? Esse quadro aqui resume tudo de forma brilhante. Pensa bem. Jesus, o justo perfeito, encara a injustiça dos homens em silêncio e o sofrimento dele tem um propósito de redenção. O povo de Israel recebe a lei como padrão de justiça e comemora a libertação do sofrimento da escravidão. E Jó, outro homem justo, grita por justiça no meio de um sofrimento que ele simplesmente não consegue entender. 3 cenários, 3 respostas bem diferentes. Então, o ponto-chave é este. Deuteronômio nos dá o ideal de Deus para a justiça. Mateus nos mostra a falha trágica do ser humano em aplicar essa justiça. E Jó nos joga na cara o mistério profundo que é o sofrimento de cada um, que muitas vezes não cabe em nenhuma caixinha lógica ou legal. E aí, essa nossa conversa ajudou a conectar os pontos, a gerar alguma reflexão? Se sim, não esquece, hein? Deixa aquela curtida e já segue o Pneuma BR para a gente continuar essa jornada diária pelas escrituras. Contamos com a companhia de todos. Então fica aqui uma pergunta para a gente levar. Diante do padrão perfeito da lei, da falha da justiça humana e da realidade de um sofrimento que às vezes não tem explicação, como é que a gente vive? Como equilibrar essa busca por um mundo mais justo com a aceitação de que nem todo sofrimento vai ter uma resposta fácil? É uma tensão que nos convida a uma fé mais madura. Obrigado pela companhia e até a próxima.